Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do meu podcast De Frente Comigo. Se prepare que hoje o tema, eu tenho certeza que se você não precisa do que eu vou falar aqui hoje, você conhece alguém. Você conhece alguém que está precisando emagrecer? E não é só emagrecer não, é emagrecimento rápido. Ah, isso você gosta. Carnaval com aquela blusinha apertada. Sabe aquela roupa que tá guardada, você tá só esperando murchar para você vestir? Então se prepare que hoje eu tenho dois especialistas que vão te ajudar muito, de verdade, viu? Tudo certo? Agradeço a você que está conosco aqui, já é meu seguidor, já é inscrito aqui no canal. E você que ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Toda semana tem episódios novos aqui no podcast De Frente Comigo. Claro, com o apoio de LF Studio. Então, tudo certo? Preparado? A partir de agora, é De Frente Comigo. E como eu disse, dois especialistas que vão mudar a sua vida, ou quem sabe, de alguém que você vai indicar hoje aqui nesse podcast. Emagrecimento rápido. Esse é o nosso tema, por isso está aqui comigo Nutri Marcos e Ellen Banhato. Prazer estar com vocês aqui, viu? Prazer é nosso. Obrigado, Pablo. Eu agradeço esse convite que foi difícil, mas deu certo para encaixar na agenda de vocês, viu? Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, cara. É sempre uma honra falar de nutrição, falar de saúde, de promoção de saúde, né? E principalmente doador do povo, né? Sim. Que o povo quer emagrecer e é difícil demais, né, meu filho? Cara, eu confesso pra você que emagrecer não é difícil. O problema é que as pessoas elas são mal orientadas e elas querem o imediatismo. E o imediatismo faz com que as pessoas colocam o carro na frente dos bois. Esse que é o problema. E aí entra naquelas dietas, né, da moda, dieta da lua, dieta da amora, dieta da selva, dieta carnívora, dieta da melancia. E o negócio não é por aí. O emagrecer rápido, o contrário do que a maioria das pessoas acreditavam, ele é saudável. Emagrecer rápido, ele é benefício para o corpo. Eu queria saber disso, eu fiquei preocupado, porque dizem que, eu já ouvi coisas aí, né, na internet a gente ouve de tudo. Poxa, emagrecer rápido não é bom não, Pablo, porque tem aquele pós-reflexo, mas você está me dizendo que pode se tornar saudável sim, é isso? Com certeza. Um estudo, inclusive, bem robusto na Universidade de Oxford, ela estudou processo de emagrecimento durante 20 anos e ela chegou à conclusão que emagrecer rápido é mais saudável do que emagrecer a médio e longo prazo. Isso porque você diminui muito o impacto da sobrecarga nas articulações, sobrecarga no coração e diminui abruptamente a inflamação sistêmica do nosso corpo. Mas para que esse emagrecimento rápido ele possa ser saudável de fato, tem que ser bem assistido. Aí que entra o detalhe do profissional que está orientando, porque tem que ter um suporte, né? Um aporte de vitaminas e minerais e uma dieta muito bem feita para que a pessoa não perca massa muscular. Por incrível que pareça, quando a gente emagrece rápido, a gente consegue preservar muito mais a massa muscular do que quando a gente emagrece médio a longo prazo. Aí é bom, gostei disso. É muito interessante. E outra coisa é o seguinte, que gera mais adesão pelo simples fato da pessoa ficar motivada. Se você consegue emagrecer 5 quilos em uma semana, você vai ficar muito mais motivado do que se você emagrecer. Eu ia até pro Termas esse final de semana, se eu soubesse disso, emagrecer da segunda-feira para sexta, tá doido, 5 quilos? Pois é. Vamos falar mais sobre isso, mas antes quero falar com a doutora Ellen, que também está conosco aqui, e tem um papel importante nesse conjunto aí. Vocês são casal, né? Marido Sim, e mulher, né? Isso. E juntos formam uma dupla importante, porque o trabalho dela complementa o seu, né, Marcos? Especialista em nutrição, não é isso? Com certeza. E aí a Ellen vem com endolaser. Vai falar disso com a gente hoje, Ellen? Vamos, claro. Um trabalho acaba complementando o outro, né? É fundamental que no primeiro momento as pessoas procurem essa ajuda com Marcos, com orientação. E eu trabalho com a finalização que é esculpindo esse corpo que passou por uma transição, né, trabalhando aquela gordurinha assim localizada, flacidez, o estímulo de colágeno. E às vezes a pessoa não quer passar por uma cirurgia, né, por um protocolo mais extenso, onde a recuperação seja um pouco mais difícil. E então ela vem para as minhas mãos e a gente consegue levar de volta aquela autoestima para a pessoa. Dupla perfeita, é o queijo com goiabada, né? Exatamente isso. Ó, nós vamos falar de nutrição e eu quero aprofundar mais, principalmente no seu tema, que o povo quer saber. Mas segura que eu tenho uns recadinhos para dar super rápido, ele pode ser?
Joga pra cá, Léo, que eu quero agradecer aqui o nosso podcast, primeiramente a você que está nos acompanhando. Tá gostando? Eu tenho certeza. Se você for como eu, aquele gordinho que fica murchando a barriga na hora da foto, presta atenção que tem solução nesse podcast. Daqui a pouco o Marcos vai falar de um protocolo muito legal que vai te deixar chapado, né? Shapeado que fala, né? Shapeado ou chapado? Shapeado em poucos dias. Então, fique por aí que esse conteúdo é importante. Inclusive, compartilha esse podcast, tá? Bota no grupo de família, manda lá no grupo do seu trabalho. Todo mundo precisa saber orientações que cuidam da saúde. Mas antes, deixa eu agradecer meu querido Luiz, da Pampulha Consultoria. Você sabia que a Pampulha Consultoria pode te ajudar? Se porventura seu carro foi levado pelo banco, você estava devendo, embolou, que é natural, tá? Acontece com todo mundo. O banco levou? Liga para a Pampulha Consultoria que eles conseguem negociar e trazer seu carro de volta. Mesmo se eles estão ligando, ameaçando, liga lá para o Luiz que eles resolvem. Ah, Pablo, mas eu tenho que fazer revisão do meu contrato. Meu financiamento tem juros abusivos. Pampulha Consultoria. Não cai em golpes, tá? Na internet tá cheio de empresa prometendo, cheio de blá blá blá, mas eu te indico Pampulha Consultoria. Falando da indicação, quero te indicar a Clínica da Cidade em Venda Nova, tá? Cuida da sua saúde, da sua família principalmente. Para que você vai ficar na fila do posto de saúde? Se lá na Clínica da Cidade em Venda Nova você tem consultas e exames com preços acessíveis, tá lá na Rua da Matriz, número 51, em Venda Nova, tá ao lado da Praça dos Taxistas, bem próximo a Padre Pedro Pinto. Tem estacionamento na frente que é conveniado. E o busão para na porta, para você chegar lá com tudo certinho, direitinho, tá bom? E por fim, agradeço ao Wolf Company Moda Masculina. É parceiro aqui do podcast e parceiro lá do programa na TV Alterosa também, viu? Valeu, Wolf Company. Se você quer se vestir bem, assim como o Nutri Marcos que tá aqui, Tunai, mostra aí, ó. O cara é bem vestido, ó lá. Dá pra mostrar ele? Poxa vida, o cara tá bacana. Tá aí, Wolf Company é a nossa indicação. Valeu, Brunão. Valeu, Iago. Moda Masculina. Bom, agora vamos lá que eu já enchi sua bola aqui, rapaz. Obrigado. Que eu quero agora falar de nutrição, que eu tenho certeza que não só eu, mas o Chiquinho que tá ali também, que tem uma pança gigante, pensa. Outro dia deu problema ali, ele apertou um botão no podcast, botou errado porque a barriga não encostou. Aconteceu. Acontece, né, coitado? Acontece, Não é brincadeira, é verdade. Ele tá até ali meio sem graça. Mas, Marcos, me conta uma coisa. Nós estamos falando de emagrecimento rápido. E aí a internet fala mil coisas, mas eu gostei de saber disso. E aí você trouxe dados que embasam, dados científicos, que comprovam que é importante, que é bom. Agora, você falou a questão também de emagrecer sem perder musculatura. Isso eu acho a sacada do negócio. Porque as pessoas se preocupam muito com isso também, não é isso? Sim, com certeza. E na verdade é o seguinte, porque quando a gente emagrece rápido, a gente melhora muito a sensibilidade à insulina. E o que faz a gente engordar e o que faz a gente ganhar músculo, nada mais, nada menos, é a insulina. Se você melhora a sensibilidade à insulina, você, com um pouco de substrato energético que você ingere, através de uma dieta restrita, você consegue preservar essa massa muscular. Quando você começa a comer de forma abrupta, de forma abundante, você gera uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina faz com que você engorde e faz com que você perca massa muscular também. E as pessoas não entenderam isso até hoje. Então, comer mais não vai fazer você ganhar músculo. Comer menos não vai fazer você perder gordura. Você tem que comer certo, com uma boa orientação. E quanto mais rápido você emagrecer dentro de uma boa orientação, mais saudável você se torna. E eu vou te falar, vou aproveitar esse gancho e vou fazer um adendo aqui. Segundo a Organização Mundial de Saúde, existem no mundo mais magros doentes do que obesos doentes. Uai, porque primeiro que ela usa um método de IMC. Esse método ele está um pouco obsoleto, mas eles estudam até hoje. Foi esse método que diz que eu tenho obesidade grau 1, viu? Não, então eu vou te falar que não é dá para rever, dá para rever isso aí. Mas aí no caso eu não sei se é bom ou se é ruim para você. Pode ser grau 2. Nossa senhora. Eu não consigo amarrar o cadastro ultimamente. Tá difícil também. Porque quando a gente faz a nível de percentual de gordura, dependendo, pode ser até pior. Sabe? Olha só. Como pode ser melhor também, pode ser, por exemplo, às vezes a pessoa não é tão pesada, mas ela tem pouca estrutura óssea, pouca estrutura muscular e muita gordura. Aí no IMC vai dar que ela não tem obesidade. Quando a gente vai fazer o percentual de gordura, a gente vê que o percentual de gordura dela está altíssimo. É o falso magro, por exemplo. Então esse IMC, ele não é muito levado em consideração para a minha função, que é promoção de saúde. Mas levando em Mas só dar uma vírgula aqui. Então, eu posso ser um cara falso?
Um falso magro, talvez? É engraçado que as pessoas olham pra mim. Não, de fato, Mas de fato. Eu sei que eu tenho um percentual de gordura, a barriga. Inclusive, outro dia eu tava apresentando o jornal, doutora Hélio. E depois do jornal que eu fui observar que o botão de baixo estava aberto. Parecia a ponta de um vulcão, com aquele umbigo fundo. Com a coisa mais esquisita do planeta. Eu não sei como quem tava em casa, nem sei a audiência desse dia. Deve ter caído a audiência. Mas eu sinto sim que eu preciso emagrecer, que eu tenho realmente muita barriga e algumas gorduras espalhadas pelo corpo. Mas fica aquele negócio, as pessoas dizendo, olha, você não tá gordo não. E às vezes eu uso blazer e o blazer disfarça bastante. E aí eu me coloco talvez nessa condição do falso magro. Porque não tá magro, o trem tá feio. E aí a gente vai empurrando com a barriga e não se cuida, né? Exatamente. Então assim, quando a gente escolhe um ambiente ruim para viver, isso engloba a alimentação, e 80% do que você é esteticamente está relacionado com a alimentação. Beleza? E às vezes a alimentação ela é um sinalizador para o nosso corpo. Ela sinaliza cascatas enzimáticas, cascatas hormonais e genes. Isso chama epigenética. Exemplo, você pode ter na sua família pessoas que tiveram uma determinada doença e se você mudar seu estilo alimentar, você vai silenciar esse gene e não despertar essa doença. Através da alimentação. Isso chama epigenética. Isso é um conceito estudado há mais de 30 anos. Quebrar essa corrente da família. Você pode quebrar essa corrente através do seu estilo alimentar. E o seu estilo alimentar, como eu falei que ele é um sinalizador hormonal, ele vai te deixar com características, com algumas características mediante o hormônio que você está despertando. No homem, é muito comum o despertar dos hormônios androgênicos, que dão características masculinas, a testosterona, dihidrotestosterona, a androstenediona. E quando a gente estimula muito esses hormônios, através de uma resistência à insulina, a gente cria essa famosa barriga de chope, que é a barriga central. Essa gordura visceral, ela é proeminente de um excesso de dihidrotestosterona, que é um hormônio dihidro, 2 vezes mais forte que a testosterona. Que isso? E aí o que acontece? Isso acontece por 2 motivos. Pelo ambiente que a gente cria através da alimentação e também pelo envelhecimento. Porque o homem, no envelhecimento, ele para de produzir a testosterona e começa a produzir a dihidrotestosterona, que o corpo entende que é 2 vezes mais forte, do que a testosterona, e o corpo começa a produzir mais esse hormônio porque a gente deixou de produzir a testosterona. Por questões de idade ou por questões ambientais. E a gente envelhece ou descendo o morro ladeira abaixo sem estar engrenado e acelerando, ou a gente envelhece pisando no freio e com o carro engrenado. Isso depende muito do estilo alimentar que a gente escolhe viver. Né? Você falou uma coisa interessante sobre a questão da ambiência, isso faz total sentido, né? Sim. Que a pessoa está inserida ali para a questão da alimentação mesmo, né? Com certeza. Porque assim, se você tem um ciclo de amizade que as pessoas acabam de trabalhar e vão para o bar beber, tomar um chopp e comer determinadas coisas, você vai estar inserido nesse meio, hora ou outra você vai consumir. Exatamente. Isso é um exemplo muito clássico. Então, assim, você tem que, infelizmente, escolher outras amizades. Você falou a verdade. Ou então parar de receber esse convite, recusar esse convite. Eu tô até revendo aqui no estúdio, eu conheço 2 barrigudinhos aqui, sabe? E hora ou outra a gente sai do estúdio, aí tem um trailer, um sanduíche, um McDonald's ali. Então, tá na hora de eu acabar com essas amizades. Tá? A culpa não é minha que tô aceitando, que inclusive o meu hambúrguer é maior do que o dele, sabe, doutor? Mas o problema são eles, então obrigado, você mudou meu mindset. Mas é isso mesmo. Vamos falar do seu protocolo daqui a pouco, que eu acho que é a cereja do bolo desse podcast. Sim. Que é o que realmente falei assim, eu tenho que trazer esse moço aqui. O Marcos tem um protocolo que ele promete, sim, em poucas semanas, fazer com que a pessoa perca peso, literalmente. E por isso, daqui a pouco, nós vamos tratar disso. Mas antes, deixa eu conhecer um pouco mais sobre a endolaser, que eu sei que isso é um procedimento muito usado e foi usado em cirurgias, né? Sim. E hoje a estética se apropriou disso e de forma positiva, não é mesmo, doutora? É verdade. A tendência é ir melhorando e aprimorando mais as técnicas, né, de estética. É um aparelho já usado há muito tempo, né, na medicina, faz muita cirurgia vascular, mas um cirurgião plástico italiano desenvolveu a técnica, começou a haver uma melhora, né, dos pacientes, tratando principalmente a flacidez.
né? Em consultório mesmo, começou a ter um bom resultado e passou agora a ser a técnica mais realizada, assim, que as pessoas têm procurado mais no consultório. E assim, não adianta só ter a máquina, ter o equipamento super moderno e não saber, como é que fala, operar no sentido de utilizar de forma bem entendida para cada paciente, né? Cada um é cada um. Cada um é cada um. E a gente precisa mesmo, né, dessa atualização. Buscar sempre os melhores profissionais para fazerem os melhores cursos, né? Ter cautela no atendimento. Cada paciente é único, cada um tem seu estilo de vida. Então, esse conjunto aí de fatores faz toda a diferença nos resultados. Por exemplo, uma mulher é atendida pelo Marcos lá e faz um protocolo de emagrecimento e aí perde rápido. Sim. É nesse momento que você atua, talvez, para minimizar aquela flacidez ou pode ser o contrário, primeiro com você, depois com ele? Na verdade, das duas formas, né? Chega tá. a paciente que está num processo de emagrecimento, a gente consegue trabalhando a flacidez e o estímulo de colágeno, ou seja, a paciente não perde tanto, como é que eu vou te falar, a densidade, a espessura da pele, ela não é tão brusca, então você consegue emagrecer sem causar muito dano ao seu corpo com a técnica do endolaser, que é específica mesmo para a flacidez. Mas com isso também a gente acaba conseguindo reduzir aquela gordurinha, fazendo aquele pequeno retoque, né, para paciente também que não quer ir para uma mesa cirúrgica. A gente consegue trabalhar aquela gordurinha que é mais difícil também de sair na academia, com a alimentação, a gente consegue trabalhar em consultório. Que show de bola. Então, vocês devolvem sorriso pro povo, né? Vou falar a verdade. A gente trabalha com autoestima, né? Agora eu gosto de usar uma frase que é bem legal, bem clichê para algumas pessoas, que é assim, o Ayrton Senna, com o pior carro, ganhou uma temporada, né? Ganhou uma competição. Então, assim, o negócio não é só o aparelho, o negócio é quem tá conduzindo o aparelho. De fato. Então entra o talento, entra o feeling, né? Entra conhecimento prático e teórico. Então isso muda todo o contexto. Então assim, se a pessoa entende do ser humano, entende do corpo humano, entende de anatomia, de fisiologia e sabe como atuar, a máquina, o aparelho é apenas o condutor. Ali, quem guia e quem dá o resultado de fato é o profissional. Show de bola. E vocês atuam praticamente, é um instituto, não é isso, Marcos? É um instituto. Lá a gente tem no nosso... É um núcleo, né? É um núcleo científico. Eu sou um cara muito prático. Eu já fui fisiculturista na adolescência. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Já fui competidor de jiu-jitsu também. Eu gosto de praticar o esporte. Eu gosto de desafio. Eu sou um cara competitivo. E eu sou um cara também acadêmico, científico. Tem 9 especializações, eu estou concluindo finalizei um mestrado e estou entrando agora na faculdade de farmácia. E assim, eu vejo que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, sabe? Exatamente. É muito louco esse mundo. E assim, isso que me motiva e que faz eu entregar os resultados, né, com excelência, como a gente tem entregado lá em conjunto com a Ellie lá. Então assim, esse núcleo, ele engloba médico, fisioterapeuta, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista. Time completo. Exatamente, biomédico. Então, assim, a gente tem um time bem completo lá, bem robusto, que faz também, que permite a gente entregar todo esse resultado. Agora, aproveitando o que você falou lá do emagrecimento rápido, né, em uma semana, eu acho que é interessante a gente criar um desafio para você mesmo, Pablo. Eu acho que você... Eu já desabafei tanto que eu tô gordo aqui, acho que... Pois é. Mas como assim? Você vai me emagrecer? Eu nunca fiz esses procedimentos. A minha dúvida tá aí. Aí criou até uma curiosidade quando a gente tava conversando. Só que isso pode dar resultado em mim? Qualquer um? Com certeza, cara. É qualquer um. É claro que algumas pessoas têm algumas limitações fisiológicas, né? Se você tiver alguma comorbidade, que eu não acho que é o seu caso, se você tem algum problema cardíaco, algum problema cognitivo, algum problema pancreático, algum problema intestinal, você vai ter algumas limitações que vão dificultar o resultado final, né? E a velocidade desse resultado que a gente almeja. Mas, cara, no seu caso, eu arrisco a dizer... E a gente pode até assinar um contrato aqui, se você quiser. Peraí, não, para tudo. Ó, abre a tela aí, meu filho. Presta atenção, tô aqui com o Nutrimarcos, especialista em emagrecimento, vamos dizer assim, tem outras especialidades. Claro. E tô aqui entendendo como a pessoa pode fazer para emagrecer de forma rápida. Ele me fez um desafio, aliás, está me fazendo. Qual que é o desafio, Marcos? O desafio é o seguinte...
dentro de uma semana, eu consigo fazer você perder 5 quilos. Mentira, não acredito. 5 quilos em uma semana? 5 quilos em É uma meu semana. sonho. Pois é, cara. Meu sonho, já vou poder usar uma peça íntima minha que tá apertada. Pois é. É sério isso? É sério mesmo. E eu posso realizar esse sonho seu a partir de segunda-feira agora, se você tiver realmente a disposição de passar pelo processo. É claro que o resultado é o tamanho do nosso esforço. Bem lembrado. 100% da minha parte é 50% do seu resultado. Os outros 50% depende de você. Tem coisa que só você pode fazer, que é a sua parte, né? Gostei disso. Eu aceito o desafio. Olha. Só que agora eu quero que você explique para o povo e me explique melhor como funciona esse protocolo. Nós vamos entrar nesse protocolo, inclusive, são as famosas canetinhas que a gente está falando. Eu não sei se utiliza essas canetinhas. Inclusive, o povo só fala esse tal de Monjaro. Detalhe pra gente sobre isso. O Monjaro nada mais é do que um nome comercial do princípio ativo tirzepatida. De fato, a gente, dentro desse processo, desse protocolo, a gente trabalha com tirzepatida. Dentre outros peptídeos, o tirzepatida, ele é um peptídeo, né? Peptídeo... ele é uma parte dos aminoácidos, vamos colocar assim, ó. Peptídeo, ele é como se fosse uma parte de uma proteína, tá? Então, tudo que essas canetas, como o tirzepatida, o famoso Monjaro, oferece, o seu corpo já produz, que é um hormônio chamado GLP-1 e o outro hormônio chamado GIP. Então, nada é estranho para o seu corpo. Tudo o seu corpo ele já conhece, tem receptor e ele vai receber bem. Junto a esses emagrecedores, que é o tirzepatida, no caso, a gente também associa vitaminas e minerais, a gente trabalha com alguns soros, trabalhamos também com alguns intramusculares e, é claro, obviamente, com ajuste dietético. Dentro desses 7 dias, vamos colocar aqui uma semana, então são 7 dias, né? Eu vou fazer você secar 5 quilos. Você tá doido. Aí eu gostei desse treino, foi demais. Já vou avisar minha esposa, se prepare. Aquela blusa que você não gosta e eu gosto, eu vou usar. Tem uma blusa que eu não gosto, mas tá apertada, eu vou usar, tá bom? Se prepare. Gostei disso. Agora, eu perguntei se qualquer um pode fazer esse procedimento. Você colocou algumas condições das pessoas. E aí eu sei que muita gente nos assiste agora e essas pessoas podem também ter ficado curiosas. Olha só, é um protocolo que eu preciso. Como é que funciona na prática? Ela vai no seu consultório, aliás, agenda, né? Uma consulta. E como que é a partir daí, Marcos, o passo a passo pro povo entender? A partir daí ela passa por uma triagem. O primeiro contato ela vai ter com a minha enfermeira e ela vai fazer uma anamnese. Então ela vai avaliar a glicemia, a pressão arterial, vai fazer o peso através da bioimpedância, percentual de gordura e vai entender um pouco mais do histórico da pessoa. Se ela fuma, se ela bebe, se ela usa algum medicamento, se ela passou por alguma cirurgia, né? E isso aí já chega mastigado para mim dentro da minha sala. Dentro da minha sala eu vou aprofundar essas informações. Então vou querer saber do histórico familiar, vou querer saber do estilo de vida da pessoa, horário que acorda, horário que dorme, se ela tem restrição a algum alimento, se ela come de tudo ou não, se ela esqueceu de falar algum medicamento, que às vezes ela pode esquecer, ou então ficou com vergonha de falar lá na hora, depois fala para mim. E assim, qual que é o nível de disposição dela naquele momento. Porque a gente trabalha com o nível de disposição da pessoa. Às vezes ela chegou lá empurrada por alguém, ou alguém indicou, mas ela não está disposta, de fato, a pagar o preço. Boa, bem lembrado. Isso é importante ser Sem falado. dúvida. Porque às vezes a pessoa ela chega lá, através de alguém, mas ela não está realmente a fim de pagar o preço. Então isso já me limita. Né? Porque na hora que eu passar para ela todas as informações que ela deve seguir, às vezes ela fala, poxa, será que é um momento? Será que não é? Quando a pessoa já chega com essa dúvida, ela não vai ter o resultado que ela chegou através de alguém querendo. A partir do momento que a pessoa quer, incorpora, mentaliza que quer ter aquele resultado, só que ela não sabe qual caminho percorrer, eu sou a pessoa para ajudar. E aí, nesse bate-papo, eu vou falar com ela que, mediante a sua disposição, mediante a todas as suas informações que você me citou aqui agora, alguns exames, né, que ela pode trazer também, se ela tiver feito, né, recentemente, senão também a gente pede lá vários exames de imagem, ultrassom completo, de abdômen, de tireoide, exames bioquímicos, exame de sangue, né, melhor dizendo, mais de 100 exames que a gente pede, que a gente solicita, e isso a gente vai analisando no decorrer do tratamento. Mas esse trabalho que eu tenho feito e tem surtido bons resultados, as pessoas estão gostando bastante, é que a pessoa consegue emagrecer até, eu falei para você de 5 quilos, mas tem pessoas lá que emagreceram comigo até 10 quilos em uma semana. Que isso, é muita coisa. Cara. E assim, como eu te falei no começo, eu sou um cara que vivo a teoria e também vivo a prática.
muito das coisas que eu estudei, eu pratiquei e eu não uso mais porque eu vi que não funciona tão bem como é falado nos estudos. Então isso me ajuda bastante, porque eu não sou só teórico, eu também sou prático. E eu passei por um processo de emagrecimento agora recentemente. Eu tive uma lesão, não fiquei legal mentalmente, porque a nossa cabeça guia o nosso corpo. Sem dúvida. Um corpo doente, uma mente saudável carrega um corpo doente, mas uma mente doente não carrega um corpo saudável. Então, foi o que aconteceu comigo, minha mente estava doente e o corpo que estava saudável começou a ficar doente também. Então, eu engordei 52 quilos. Nossa, muita então, coisa. eu sou um cara que sempre tive estrutura, né? Sempre tive muita massa muscular. E aí eu cheguei a 152 quilos. Na verdade, no frigir dos ovos... Nós temos fotos, inclusive. Temos. Eu cheguei a colocar perder... de uma vez? Pode. Coloca aí pra gente essa imagem aí, ó. Tá ali 151 quilos, você tá doido. Aí depois ficou shapeado aí, ó. Aí, tá vendo? Aí, Chiquinho, nosso querido Chiquinho do podcast aí, ó. Você pode se tornar esse cara aí depois. E aí, no final desse tratamento, em 6 meses, eu consegui eliminar 53 quilos. Que isso. Fazendo esse trabalho aí. Diferença. Nós temos outros também, antes e depois, de procedimentos que vocês fizeram. Podia colocar aí também, são casos que passaram por vocês lá, não é isso? Esse é um paciente meu, o de cima, ele conseguiu eliminar 38 quilos, e ali eu tenho uma prova, que é a minha vitrine, que é a minha gerente hoje, que é a Dayana, eu chamo ela de Day, ela eliminou 16 quilos. Que isso? E quanto tempo que esse povo perdeu essa quantidade de peso? Tem a média, você lembra? Consegue lembrar? Rapaz, o de cima... foi em 3 meses. A Dai foi em, se eu não me engano, em 35 dias. Deus, o de cima, quantos quilos você falou que perdeu? 32. Olha a estética, como é que muda. Melhora demais. Gente, né? até o sorriso do cara, o cara parece ter um cara de rico agora. Rapaz, impressionante. é isso aí. Que legal. E engraçado esse lance de emagrecimento, porque de fato muda a vida da pessoa, a pessoa se torna outra. Porque muitos querem emagrecer, às vezes não querem buscar, fica acomodado, a vida da gente às vezes nos acomoda, a rotina e tudo mais. Mas quando muda, a mulher muda de relacionamento, muda de ambiente e muda tudo, e é pro bem, né? As pessoas saem de uma caixa ali que ela vivia condicionada àquela... Não só aquele esforço físico, porque quando a gente tá gordinho é difícil mesmo, mas uma questão também interna, né? Que é difícil emagrecer, né, Ellen? Não é fácil, não. Não, é bem difícil. Eu também passei pelo processo agora. Sério? Também. Perdi 13 quilos. Uau, eu tô na mesa certa, porque a ambiência que você tem que estar é pessoas que você quer ser, né? Então eu tenho que ser esse ex-gordinho, talvez. Eu tô gordinho atualmente, então tem que melhorar. Em um mês eu perdi 10 quilos. 10 quilos? Uau. Agora O desafio tá lançado. Não tem pra onde correr, não. Você apertou minha mão, rapaz. Olha aí, tem mais uma lá, os meninos estão mostrando. Olha você! Sou eu. Menina, eu não vi, não. Nossa, realmente... Outro CPF, né? Outro CPF. Realmente também estava passando por uma fase de transição, de muitas mudanças. Que legal, Ellen. E não estava me alimentando muito bem, não estava fazendo atividade física. Mas você vê que quando você muda os hábitos, entra numa rotina e você se dispõe a mudar, o resultado vem. Né? E muito legal, parabéns. Melhora tudo, melhora a autoestima, melhora casamento, melhora relacionamento, melhora tudo lá, até o iPhone 17 ali no depois já tá ali, que chique, tá vendo? Tá vendo? Muda tudo na vida da pessoa. Pois é, esse era o nosso história. Ó, tô gostando do bate-papo, eu queria perguntar a você que me assiste, tá curtindo esse bate-papo? É importante, viu? Se você tá precisando tomar uma decisão de emagrecer, a hora é agora, a gente tá aprendendo muito sobre isso. E se você que tá assistindo às vezes fala, não, tô tudo certo comigo, tá ok, mas você tem um amigo que precisa melhorar. Não é pra arrastar ele não, o Marcos acabou de falar, não é pra arrastar não. Mas encaminha esse podcast, eu tenho certeza que vai ajudá-lo. Manda lá no grupo de família para suas tias, que só fica botando defeito nos outros, mas tá na hora delas mudarem também. Vale pra todo mundo, sabe por quê, meu povo? Isso que nós estamos falando que é de saúde. E se você quer ver um parente bem, manda lá, vamos cuidar da saúde desse povo. Por isso que eu convido a você que ainda não é inscrito para se inscrever aqui no nosso canal, no podcast, toda semana assuntos como esses aqui, ó, importantes para sua vida também. Agora, Pablo, deixa eu só te fazer uma pergunta. Claro. Nós estamos falando aqui e vai entrar, tá todo mundo ouvindo agora, vai ficar gravado durante quanto tempo? Ou vai ficar disponível. Disponível o tempo inteiro. Então vamos lançar um outro desafio aqui? Bora lá. Todo mundo que assistir esse podcast... Atenção, vale um corte aí. Fala pro povo direto, atenção. Todo mundo que assistir esse podcast
entrar em contato com a gente a partir de agora, sexta-feira, a gente vai arrumar um jeito. A minha agenda já está bem comprometida, mas eu vou dar um jeito e vou atender todos. Nós vamos fazer esse mesmo trabalho que eu desafiei aqui o Pablo por apenas R$800. Então já coloca prazo de validade nisso aí. Atenção, porque esse podcast... Vamos pôr até o final da semana? Como é que é? Vamos fazer o seguinte. Vamos lá. A segunda-feira agora, hoje é dia 12, 13, 14... 15. Do dia 15 ao dia 19... Quem procurar um instituto vai ter esse valor de R$800, onde engloba o meu trabalho, a minha consultoria nutricional, mais as canetinhas, o famoso Monjar, que na verdade nada mais é do que o Tirzepatida, e mais a informação da suplementação por R$800, apenas essa semana. Vamos engrossar esse caldo. Dia 15 ao dia 19. Vamos engrossar esse caldo, ó, para gerar um corte completo. Eu vou chamar aqui, você já joga na promoção pro povo aí, combinado? Isso. Atenção, você que precisa emagrecer, você que não tem tempo mais, tem que emagrecer em pouco tempo. Deixa eu te falar, emagrecimento rápido, com a melhor condição, você vai ter só agora. Fala comigo, Marcos. Por apenas R$800, do dia 15 de dezembro até o dia 19 de dezembro. Eu estou lançando essa campanha aqui ao vivo. As pessoas que procurarem a gente vão pagar R$800 e vão ter direito ao uso do Tirzepatida, a minha consultoria nutricional e informação de vários suplementos que vão agregar valor nesse processo de emagrecimento. Veja só a minha consulta custa R$1.200. Então, assim, é uma oportunidade única, porque além da minha consultoria nutricional, você vai estar fazendo uso do Tirzepatida, que é essas canetas, o famoso Monjar emagrecedora, o Tirzepatida, que é o emagrecedor, por apenas R$800. Pronto, tá falado, então não perca tempo. Oportunidade no podcast, tá vendo? A gente ajuda o povo aqui também. E eu vou fazer parte desse protocolo. Em breve, para você que tá acompanhando, quiser nos seguir no meu Instagram, @PabloThiago, sem H. Nutrimarcos também, nós vamos fazer um collab e você vai poder acompanhar passo a passo dessa evolução. E quem sabe acompanhar fazendo juntos, né? É o que mais importa. Eu acho que você vai ser a prova, né? Isso, a prova social, é isso mesmo. Social desse mas resultado. Eu vou ter que mostrar no umbigo fundo, não, né? Como é que faz uma camisa apertadinha? Não, o umbigo não vai ficar fundo. Não vamos, não. E depois, mas antes tá. A gente vai postar uma foto antes com a camisa e depois com a camisa, com o umbigo já não vai estar mais fundo. Pode ser aquela apertadinha mesmo. Pode. Agora, deixa eu te falar, você sabe que é verdade? Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, e aí eu não falo isso pra todo mundo, e agora eu realmente tenho, às vezes, insegurança, não fico bem, não fico à vontade, por exemplo, de ir até uma praia. Pelo fato da barriguinha de shopping mesmo. E por mais que a minha mulher fale, não, eu gosto, tá bonitinho, tá fofinho. Ó, aqui não. Aqui não. Porque outro dia ela falou isso na praia, mas tinha um cara com uns quadradinhos lá e acabou, entendeu? Não tem jeito, né? Até eu olhei, o cara fortão, sabe? Mas então é isso. Trazer a autoestima das pessoas e trazer a vida de volta. Então pronto, nós temos dois barrigudos ali também que vão levar junto comigo. Combinado aí? Tá combinado? Vamos fazer Marcos, um trabalho vamos dar uma quebra nesse podcast. Todo episódio a gente tem um quadro. E um quadro para dar uma brincadeira aqui. E eu quero convidar vocês a fazer parte desse quadro. Pode ser? Claro. Então tá no ar agora. Atendimento Papo Reto. Roda aí, meu filho. É mais ou menos uma brincadeira que todo podcast a gente faz. Então, nesse quadro para atendimento Papo Reto, são perguntas comuns que eu vou fazer para vocês. E aí vocês respondam aí com muita tranquilidade e leveza, tá bom? Vamos lá, até anotei aqui, ó. Paciente que quer emagrecer sem largar aquele pãozinho. Não, deu até fome. Tem salvação? Me conta. Claro que tem. Sério? A gente consegue adequar, mas é claro que ele vai... O pãozinho... traz limitações, né? Zero. Porque o pão, cara, ele é feito de glúten. E o glúten, ele tem trigo. O trigo, ele foi modificado geneticamente. A estrutura dele não é a estrutura original de um trigo de verdade, do famoso farro, onde Jesus fazia o pão e demorava no mínimo 15 dias para ficar pronto. O pão de Jesus era de fermentação lenta e ele era através de um trigo chamado farro. Ele não era o trigo de hoje. Então as pessoas não entendem isso. Graças, você respondeu a dúvida que eu tinha. Parecia brincadeira. Rapaz. Eu vejo aqueles filmes de Jesus, que é a coisa toda, e o povo só comia pão. Tudo era pão, que é a coisa toda. E o povo era magro. Eu me questionei sobre isso outro dia. Agora você cientificamente me respondeu. Pois é. Então a estrutura do trigo ela foi modificada várias e várias vezes para suportar o ambiente, para suportar a poluição. Só, para ficar mais barato também. Tem tudo isso, Para ficar mais barato, porque o trigo, quando foi modificado, ele passou a render muito mais para fazer o pão. E além de tudo isso,
O trigo, o pão, ele tem um fermento que chama brometo ou bromato de potássio, podem pesquisar aí, que ele é extremamente cancerígeno, então a nível de saúde não é interessante, tá? E o glúten, ele é responsável por várias doenças hoje que ninguém dá atenção. Resistência à insulina, hipotiroidismo, ele causa demência e falha cognitiva, causa inflamação intestinal, e eu vou mais além, porque quando a gente pega o trigo ele vem por navio, e esse trigo ele fica alojado dentro do navio por um determinado período, e esse trigo ele começa a ser contaminado por ácaro. Que isso? E esse ácaro é o seguinte, quando você esquenta o trigo para fazer o pão, o ácaro morre, mas a estrutura molecular dele, o DNA dele está ali. O que isso faz? Problemas de via aérea superior. Coriza, constipação nasal, rinite. Tá doido. Tudo isso e ninguém fala. Culpa do pãozinho da padaria. Pois é, um simples pãozinho de padaria. Agora, você falou uma coisa interessante, e eu tenho muito problema, eu gosto de pão pra caramba. Só que eu passo mal. Se eu comer pão, eu sinto um inchaço, um desconforto muito grande. Existem, igual por exemplo, você falou de vários elementos que compõem o pãozinho aí. Mas existem pessoas que não vão ter a mesma reação que eu tenho, por exemplo, né? Aí eu posso dizer que eu não posso comer pão e outro fulano pode. O fato da pessoa não ter essa reação que você tem não quer dizer que não esteja fazendo mal para ele. Você vai ver na sua vida toda pessoas, um amigo seu tomando um engradado de cerveja e não fica tonto. Tem um que toma uma garrafa e fica doido. Então é o seguinte, verdade. Isso vai depender da tolerância metabólica de cada um. Mas não quer dizer que não esteja fazendo mal do ponto de vista de saúde. Fato. Ok? Gostei. Pãozinho, então, de vez em quando? De vez em quando. De vez em quando, vou falar, confesso pra vocês até, eu consumo, eu não posso ser hipócrita e falar que eu não gosto de um pãozinho, mas eu sei que me faz mal e eu evito o consumo. Você usou uma expressão, não sei se uma conversa que nós tivemos sobre os alimentos aí, da forma que os alimentos vêm, hoje em dia, o tipo de comida, é quase que fumar um cigarro, né? Foi você que... Não, na verdade é o seguinte, hoje o novo cigarro são os produtos alimentícios, são os produtos ultraprocessados e processados. Por quê? Eles têm vários contaminantes, são várias químicas, que se você for olhar lá na tabela, nos ingredientes, tem nome que você não sabe nem pronunciar. Exato. Então, esses produtos alimentícios, esses ingredientes, eles causam vários danos a nível de saúde, e a Organização Mundial de Saúde falou que os produtos processados e ultraprocessados passou a ser o novo cigarro, porque ele causa os mesmos danos do cigarro ou mais. Que isso? Para a saúde. Olha que loucura. Causa problema pulmonar, por causa dos corantes que tem, causa problema cognitivo, causa problema cardíaco, causa resistência à insulina, causa problema intestinal, causa problema em baço, causa problema de imunidade, faz você perder músculo, faz você ganhar gordura, faz você perder osso. Um exemplo de alimento ultraprocessado. Um biscoito, se você coloca aí o biscoito Oreo, vai lá nos ingredientes e vê. Mas vou um pouquinho, todo mundo conhece o McDonald's, o Nugget. Se você for olhar lá nos ingredientes do McDonald's e do Nugget, você fala assim, caramba, eu não conheço essa palavra, nunca ouvi falar. É a química que tem ali dentro. Então, dependendo de um biscoito, colocar um massa marino do lado é a mesma coisa. Eu falo assim... Samarino é cigarro, pra quem não sabe, tá? Não que eu fume, mas é um cigarro conhecido como mata-rato. Mata-rato, E o biscoito, ele tá ali no mesmo nível ali do mata-rato, Se você, assim, biscoitos que a gente pode comer que é menos pior... E eu vou falar com você que é menos pior e vou explicar por que depois, na sequência. É o famoso biscoito maisena e biscoito água e sal. Por quê? Eles têm menos ingredientes. Só que o biscoito Maria, biscoito maisena e biscoito água e sal, que a sua avó consumia, tinha menos química dos de hoje. Então, assim, os de hoje são mais gostosos, porque a indústria, ela é maliciosa e capitalista. Então, ela prende a gente no paladar. Então ela melhorou o paladar, o sabor, pra gente ficar mais refém, só que a gente piorou a nível de saúde. As doenças que a gente fala hoje, tá todo mundo com TDAH, tá todo mundo com déficit de atenção, tá todo mundo gordo, tá todo mundo sobrepeso. Por quê? Porque as pessoas
mesmo comendo menos, porque antigamente comíamos muito mais caloria, mesmo fumando menos, porque antes fumava muito mais, Exatamente. mesmo bebendo menos, porque antes a gente bebia muito mais, estão mais doentes. Por quê? Por causa do novo cigarro, que são os processados e ultraprocessados. Você tá doido, É acabou isso aí. comigo agora. O peixe morre pela boca, né? Vou jantar salada pura hoje. Não vou estender muito, senão a gente vai falar de feijão e ainda da B.O. Vamos lá agora pra próxima aqui, ó. É melhor. O famoso eu não como nada e engordo. Mito ou drama, na opinião de vocês? Ai, Eu vou falar essa. Eu já usei esse termo, viu? O não come nada engorda. Ó, ninguém engorda por comer demais. Ninguém emagrece por comer de menos. Todo mundo emagrece ou todo mundo deixa de engordar por comer certo. Se você Você mexeu com meus miolos agora Pois aqui, é. porque eu não tô entendendo mais nada. Então vamos falar. Eu sou prático, mas eu gosto muito da ciência. Eu sou prático, mas eu gosto da ciência. Vamos. Então eu vou dar um desafio para o pessoal que está em casa aí. Vocês vão pesquisar e vão dar uma bugada aí agora e vão colocar assim, ó. A população que mais consome calorias no mundo. Vocês vão ver que a população da Ásia, especificamente um país chamado Bahrein, eles comem per capita 4.012 calorias dia. Vocês vão pesquisar aí e vocês vão ver que é verdade. E no ranking de obesidade, eles estão no 85º no ranking de obesidade. Olha que loucura. Aí começa a fazer sentido o que eu estou falando. A população que mais consome calorias por dia não é a população mais obesa do mundo. A população mais obesa do mundo são as ilhas do Pacífico Sul, especificamente duas ilhas, Nauru e Tonga. Nauru e Tonga, eles consomem em média, per capita, 1.888 calorias. E se eu não me engano, agora sempre, porque também minha cabeça não é um computador, mas se eu não me engano, Nauru ou Tonga, 94% da população é obesa. Primeiro ponto, eles foram colonizados pelos Estados Unidos, eles só comem fast food e eles comem pouco a nível de caloria. Caloria não é proporcionalmente ligada à obesidade, e sim o que você come. Se você come certo, você não engorda. Se você come errado, mesmo comendo pouco, você vai engordar. Se você come muito, mas comendo certo, você não vai engordar. Ninguém engorda por comer demais. Todo mundo engorda por comer errado. Você tá doido. Paulo Vieira, escritor, grande escritor inclusive, fala sobre isso. Você é o que você come. É isso aí. É mais ou menos isso. Aí eu vou mais além. Você é o que você come e absorve. Porque você pode comer e não absorver. Então, assim, se você não tiver uma saúde intestinal boa, você pode comer o mais saudável possível, que você não vai ter uma saúde boa. Porque o intestino, toda e qualquer doença começa e termina no intestino. Se você tem um intestino bom, você é saudável. Se você tem um intestino ruim, mesmo comendo bem, você não é saudável. O cara bugou minha mente, tava falando de... Tá vendo? Mexeu com o meu cérebro, que eu já acreditava uma coisa, agora você mudou, agora mexeu com o meu intestino. Tá vendo? Ô, Marcos, agora, gostei disso. Eu mesmo tinha um hábito errado de alimentar. Tinha dia que minha primeira refeição, olha só, doutora, você tem base no negócio desse, era às 8 da noite. A primeira. Eu falava, não, como que eu engordo? Porque eu não como nada. E minha correria do dia a dia, eu não comia nada durante o dia, só água às vezes. Só que chegava à noite, minha filha, era um pratão que eu acho que eu armazenava aquela comida para outro dia inteiro. Então meio que meu organismo também ficava meio maluco ali, né? E sempre engordando. Então, Aí a gente vai entrar agora num campo que chama crononutrição. Esse campo de crononutrição é o seguinte, a gente tem um tempo certo para se alimentar também. Nós somos seres diurnos, nós não somos seres noturnos. Então, do ponto de vista metabólico, o nosso metabolismo, 2/3 dele, funciona muito bem até as 4 horas, até as 16 horas da tarde. Das 16... Melhor dizendo, 2/3 do nosso metabolismo, ele é funcional e metabolicamente ativo das 7h30 da manhã até as 2 horas da tarde, às 14 horas. 1/3 é das 14 horas até as 18 horas. Depois, você não precisa comer. E o que você fazia é completamente o contrário. Você comer no horário que o seu metabolismo não está funcionando. Por isso você vai engordar. Mesmo se você comer uma maçã. Olha só. Beleza? Então, assim, essa crononutrição ela é importante e ela deve ser seguida. Porque a gente está metabolicamente ativo até as 16, 18 horas. Depois disso, a gente não está metabolicamente ativo. Se a gente for seguir os nossos ancestrais, a gente acorda. Da roça, que a gente acorda, cedo. não tinha luz, o que a gente fazia? Acordava ao nascer do sol, com o cantar da galinha. Isso. E dormia 7h30 ao pôr do sol.
Fato. Então o que acontece? A gente é metabolicamente ativo a partir desse horário que eu falei, e depois dali das 16, 18 horas, a gente desacelera o nosso metabolismo, porque o nosso corpo está se programando para se restaurar e reestruturar toda a questão energética para o dia seguinte. Você está mudando o horário da janta da população brasileira, que só jantava depois do tchau do William Bonner. Ferrou com tudo agora, você tá doido. Mas é interessante, eu acho que faz total sentido, sim. E aí o corpo também, à noite, ele processa, e até emagrece se ele tiver leve ali para processar e ficar bem, não é isso? Na verdade é o seguinte, é porque o nosso corpo, à noite, ele tá fazendo produção hormonal, ele tá restaurando tecidos, ele tá armazenando as informações que você adquiriu durante o dia. É importante você estudar ali de manhã, de tarde, e de noite você armazenar a informação. Se você procurar qualquer psicólogo, psiquiatra que entenda um pouco mais de cérebro, ele vai falar para você que o certo de estudar é no final da tarde ali, no começo da noite, porque seu corpo ele está mais ávido a captar informação. Beleza? Porque ele não está voltado à rota metabólica para produção, para trazer o pão para casa. E ele tá focado para armazenar informação. Então, se você estudar no final da tarde pro começo da noite, você armazena mais informação. Olha que bacana. É muito interessante isso, muito, né? Bacana. E de dia, pensando na crononutrição, a gente tem que pensar também na liberação hormonal. Alguns hormônios são produzidos de manhã, e esses hormônios que foram produzidos de manhã, o nosso corpo ele faz a reciclagem e começa a produzir esses hormônios para o dia seguinte, para você ter energia na manhã seguinte. E se você começa a comer, aí a rota energética e metabólica passa a não ser para produção hormonal, de neurotransmissores e para reciclagem e manutenção do corpo, e passa a ser voltada para digestão daquele alimento. Então você perde saúde. Olha só que bacana. Você perde saúde. Que doideira, loucura, né? Doutora Ellie, me responde uma coisa aqui. Sim. Cliente que marca Indolaser no mesmo dia vai pro rodízio. Acontece demais, minha filha? Muito. E não pode não, né? Não pode, me ajuda, porque eu te ajudo. O que acontece com o tratamento? O que acontece? Você está numa recuperação, né? Ele é minimamente invasivo, então você precisa depois fazer uma dieta, né? Comer alimentos leves, se hidratar. Você precisa respeitar o seu corpo, descansar. Então, assim, no rodízio a gente acaba perdendo um pouquinho, né, da quantidade que a gente come. Tem aquela pizza calabresa com uma linguicinha que acaba prejudicando na recuperação, né? Muito refrigerante, muito açúcar. Então, além de continuar inflamando o seu corpo, que vai atrasar ainda mais o seu resultado, né? Você vai estar ali também, como é que eu vou te falar? É como se você também estivesse rasgando seu dinheiro, seu tempo, sua energia, porque a gente vai trabalhar com você antes, com uma melhora do seu corpo, da sua saúde, do seu contorno, da sua flacidez, e de repente você vai no rodízio, você vai... Joga tudo pro alto. Joga tudo pro alto. Então, se é uma coisa que você quer mesmo, né, voltar a ter sua autoestima, quer um bom resultado, é o que o Marcos falou. O nosso trabalho é 50%. Os outros 50% para a gente ter um resultado bem eficaz, depende de você mesmo. Como é que é a frase? O resultado vem do seu esforço? O resultado é o tamanho do seu esforço. 100% do meu trabalho é 50% do seu resultado. Gostei disso. Os outros 50% só depende de você, quer fazer a sua parte, né? Nós estamos partindo para o final do nosso podcast, mas eu queria que vocês já vão pensando uma mensagem que você pode dar para quem assiste a gente, uma mensagem talvez motivadora, ou um convite talvez para essa pessoa participar do seu protocolo, que eu acho que isso aqui não é propaganda não, é oportunidade que você está trazendo para as pessoas para mudarem de vida mesmo. Porque agora todo mundo pensa em próximo ano, o que eu posso fazer para melhorar, eu quero mudar, eu quero aquilo, mas não dão um primeiro passo. Então aqui acho que esse podcast é o divisor de águas na vida de muita gente. Você que está assistindo esse episódio tem a oportunidade sim de mudar de vida. Aquele primeiro passo que você está pensando em começar no ano que vem, com aquele papinho, não, final do ano, tem Natal, meu filho, isso é lero-lero. Você pode comer pouco no Natal, o resultado é o tamanho do seu esforço. E qual que é o seu esforço? O quanto você tem se esforçado para melhorar na sua vida? Porque ano passado você disse que ia emagrecer, passou o ano inteiro, tá gordinho ainda. E aí?
Bora? Então pensa numa frase legal para deixar de motivação para esse povo. Doutora Ellen, também você na sua área do Endolaser, na sua área também, que é em conjunto com a nutrição, pensa numa mensagem, enquanto isso eu vou dar um recado rapidinho pro povo ali, combinado? Combinado. Tá gostando desse episódio? Eu tenho certeza que você tá gostando, é uma alfinetada, né, que a gente toma, mas é um aprendizado também e é hora de mudança. Por isso, agradeço a você que está nos assistindo aqui, que está nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito, eu peço, se inscreva aqui no meu canal, é muito importante a sua inscrição. E para você que já é inscrito, meu muito obrigado por sua companhia de todas as vezes. Falando nisso, se você quer um episódio específico, quer que eu convide alguém, coloca aqui nos comentários, que eu vou ler, quem sabe eu posso aceitar a sua indicação e trazer esse assunto aqui para o podcast De Frente Comigo. Mas antes de finalizar, deixa eu agradecer mais uma vez meu amigo Luiz, Nayara, a turma toda da Pampulha Consultoria. Meu povo, tá na tela para você, é parceiro aqui do podcast. Por isso eu digo, não vai procurar na internet outra empresa de referência não. Ó, revisão do seu contrato de financiamento, Pampulha Consultoria. Busca e apreensão do seu carro, Pampulha Consultoria. Tá aí o nosso grande parceiro. Essa é a minha indicação. Diga que você viu aqui no podcast que vale a pena também, viu? E pode ter certeza que o Luiz e a turma toda vai resolver o seu problema, viu? Chama lá. Chama, meu povo. E para fechar também agradeço a minha querida Thaís, da Clínica da Cidade em Venda Nova. Consultas e exames com preços acessíveis, tá? Ônibus na porta, estacionamento conveniado, miolinho de Venda Nova. Chama aí no Instagram, meu filho, acompanha o trabalho, que eu tenho certeza, tem laboratório próprio também, vale lembrar isso pra você. E pra fechar, moda masculina é com a Wolf Company, fica ali, gente, ó, na Silva Lobo. Mas também, se você precisar entrar na rede social, os meninos entregam pra você, pode ser até no Belvedere, tá? Eu te avisando uma vez. Manda lá, que lá é referência em moda masculina, os caras são top mesmo, viu? Chama lá, Wolf Company, já vestiu a turma aqui do estúdio também. Hoje não, que eles estão mal arrumados, mas dia de festa se me arrasam. Vamos lá. Está com vocês. Manda mensagem naquela câmera fechada, meu filho. Eu gosto muito da cultura oriental e eu uso muito essa palavra no meu consultório. Eu falo que a melhora contínua, ela é muito interessante. Você tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. E essa palavra, esse texto, na verdade, essa palavra foi criada pelos japoneses após a Segunda Guerra Mundial. Nada mais, muita gente já conhece, chama Kaizen, melhora contínua. Kaizen eu uso para o meu dia a dia, que você tem que ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Gostei disso. Outro dia eu fui falar isso na televisão, embolei todo, rapaz, ninguém entendeu, foi nada. Mas esse agora você me lembrou dessa frase. Ficou claro agora? Ficou claríssimo. Kaizen, você tá melhora contínua. E eu quero ser uma pessoa hoje pior do que amanhã. Você pode ter certeza disso, não é isso? Acertei agora? Doutora, mensagem? Tem um convite, na verdade, né? Queria aproveitar agora essa oportunidade, te agradecer o convite e convidar as mulheres, né? Para não deixarem para os próximos anos. Você ainda consegue, ainda nesse final de ano, o corpo para o verão. E para o Carnaval agora de 2026, para agendar lá uma avaliação com a gente. Nós trabalhamos com essa técnica maravilhosa, que a gente consegue trabalhar regiões mais difíceis, né? Como interno de braço, de coxa, aquela barriguinha, mulheres que já tiveram filhos e precisa também desse ajuste, vamos falar assim, dessa melhora, desse contorno corporal, para não deixar para depois, recuperar essa autoestima e agendar uma avaliação com a gente. Show de bola. Marcos, meu muito obrigado por sua participação. Eu que agradeço. Estamos aqui, ó, acordo fechado. Tá fechadíssimo. Vai me shapear. Segunda-feira agora. Próxima semana nós vamos dar toda satisfação pro povo lá na rede social, combinado? Olha, combinadíssimo. Então, você que assiste, tá fechado aqui. Esse menino combinou. Esse barrigão que você tá vendo aqui, ó, que eu tô escondendo debaixo da mesa, vai dar uma melhorada, tá certo? Doutor, muito obrigado também pela participação, viu? Eu que agradeço. Espero que contribui também com a jornada de vocês. Demais, esse podcast aqui tem o intuito de levar informação pro povo, mas também, de alguma forma, ajudar vocês aí que tá na missão aí de também contribuir com a vida de outras pessoas. Obrigado demais, viu? Obrigado. Meu povo, mais uma vez, meu muito obrigado a você que permaneceu conosco até agora. Você que tá por aí agora de gaiato, assista desde o início, vale a pena. Aproveite para compartilhar também esse podcast que nos ajuda muito. Então, meu povo, ó, com produção de LF, podcast, videocast, vou ficando por aqui. Lembrando sempre, onde Deus passa, nada embaraça. Até a próxima, meu filho.